E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o Aula do História do Web 3.0. Hoje vamos seguir a nossa linha da história do Brasil. Primeiro falamos da parte pré-colonial, se é que a gente pode dizer assim, de 1500 a 1530, onde não tinha muito interesse na colonização propriamente dita do Brasil, só um pouquinho de exploração, ferrar os índios e tudo mais, mas a partir de 1530 a gente tem um processo de explorar a colônia e colonizá-la, torná-la uma colônia produtiva portuguesa. A primeira coisa foi organizar a situação, mas isso a gente vai ver ao longo do vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, deem aquela força, estamos quase chegando nos 950, 60, partindo para os 1000 inscritos, que é a meta do final do ano, terminar 2019 com 1000 inscritos, por favor nos ajudem, já falei demais e bora para a vinheta. Bom, para começar a organização do Brasil, a coroa portuguesa trouxe Martim Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532. Fundou a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. O que ele teve que fazer? Literalmente, organizar a estrutura administrativa do Brasil. O Brasil era Bangu, pessoal, não tinha nada. Então, a partir daquela vila que ele fundou, temos juízes para burocracias a fins de tribunal e tudo mais, temos escrivães para documentar toda e qualquer relação comercial e ou jurídica que acontecer, temos uma padronização e fiscalização de medidas, pesos, valores, controle do comércio, enfim, alguma coisa para começar a normatizar, burocratizar o Brasil como colônia portuguesa. É mesmo? Só que Portugal não andava às suas mil maravilhas. O rei Dom João III esvaziou os cofres, para poder implantar o projeto de colonização na África e na Ásia. Quem que vai ter que pagar tudo isso aí? O Brasil. O Brasil vai ter que dar um jeito de suprir tudo isso daí. Que merda, hein? Mas, como é que eu vou botar dinheiro no Brasil se, no meio do caminho, tem o terremoto em 1571 que destrói a cidade de Lisboa e os franceses começam a se interessar aqui no Brasil também. Bom, eu tenho que dar um jeito de colonizar sem gastar dinheiro. O que eu vou fazer? Vou terceirizar. Já avisei que vai dar merda isso. Aí surgem, pessoal, as capitanias hereditárias. Entre 1534 e 1536, Dom João III ele dividiu o Brasil em 12 faixas de terra, com 12 donos, porque alguns repetiam os donos. A nobreza, a princípio, não se interessou. Quem se interessou foi quem tinha algum dinheiro guardado lá para poder aplicar no Brasil. Contudo, esses que eram chamados de donatários, quem foi que se interessou, tinha algumas restrições, mas também tinham muitas vantagens. Primeira e grande restrição, não podia vender. Eu sou dono da capitania, eu sou donatário, melhor dizendo, da capitania de Rio Grande, por exemplo. O João de Barros e Aires da Cunha. Quero vender minha capitania do Maranhão de baixo lá. O Fernando Alves de Andrade. Não vai rolar. É minha, não vou vender, não posso vender. A coroa não me permite, porque sou um donatário. A terra é de Portugal, eu só estou organizando para poder ganhar alguns lucros. O que eu podia fazer? Aí sim, podia explorá-la. Tinha muita madeira, tinha minas, tinha rios, tinha sei lá o que. É tudo meu, eu posso aproveitar. Contudo, desde que eu pague algumas taxas para Portugal. Podia dar lotes, chamadas sesmarias. Essas sesmarias, elas foram que deram origem ao que a gente tem hoje dos latifúndios, os grandes latifundiários. O que são? Aqueles donos de grandes, gigantescas, imensas, extraordinárias extensões de terra, onde não se produz nada, só tem gado pastando, mas é meu, é tudo meu, vocês não podem produzir suas coisas porque é meu. Por que é meu? Porque antigamente a coroa portuguesa deu para um cara cuidar e esse cara que estava cuidando deu para um monte de pessoa. Entenderam? É complicado, né? O donatário doava essas sesmarias, que eram grandes, gigantescas extensões de terra, para alguém se beneficiar, ou cuida de gado, ou planta alguma coisa, e as famílias acabaram mantendo esses grandes latifúndios até hoje. Vocês forem ver essas grandes e gigantescas, imensas, extraordinárias fazendas, que 90% não há nada, só meia dúzia de gado pastando, e a parte da fazenda central, bom, isso aí são heranças daquela época. Eles podiam, dentro da sua capitania, nomear juízes e escrivães, cobrar impostos, poderiam monopolizar moendas. O que são as moendas? Eram aquelas máquinas, os moinhos para moer cana e fazer, entre outras atividades forçosas que na mão não rolava. Então tinha que ser esses mecanismos.
Também eles podiam exigir serviço militar dos seus colonos, porque na verdade ali virava uma espécie de feudo, né? Aquela capitania hereditária virava uma espécie de feudo. E também podiam escravizar os índios. Olha aí que como eram bonzinhos, rapaz, eles podiam escravizar os índios. Que merda, hein? Contudo, nem tudo eram flores. Existiam muitos problemas na administração, na manutenção das capitanias. Antes de mais nada, por que capitanias hereditárias? Não sei. Porque quando o donatário morria, a posse, né? A posse, o poder daquela capitania passava ao seu sucessor. Então era hereditário, era de família. Sacaram? Não. Outros grandes problemas foram doenças que afligiam os colonos e os indígenas, ataque dos indígenas, conflitos internos, alguma coisa não rolava, dificuldades financeiras, dificuldade para desbravar grandes terras, porque nem todos donatários eram muito mega ultra power milionários que podiam cobrir tudo com as suas... Não, era assim, pessoal, eram pessoas abastadas em Portugal, mas quando pegavam uma capitania que era maior do que Portugal, era do tamanho de Portugal, fica complicado, né? Então como é que ele acaba virando dono de um país? Uma capitania é praticamente o tamanho de Portugal, até bem maior. Então como é que tu vai cuidar daquilo tudo? Tu não tem dinheiro nem para cuidar de um país todo lá, vai cuidar desse daqui? Tivemos duas capitanias que se destacaram entre as capitanias hereditárias, que foram as que deram realmente sobreviveram, que foi a de Pernambuco e São Vicente. A de Pernambuco era o donatário Duarte Coelho, promoveu o casamento entre colonos e índias, a fim de evitar conflitos, né? Os seus colonos e as índias ali se manifestavam e tal, se interessavam, pum, daí surgiam os bugrinhos, daí a partir dali também surge aquela figura que futuramente vai saindo do bandeirante e do capitão do mato, que são filhos de negros, filhos de colonos, de índios, que controlam toda a parte da escravização e buscam recursos no interior da mata. Ele incentivou muito a criação de gado por ser uma coisa de mais fácil criação, né? O gado em si, ele cuida do pasto, ele precisa de menos mão de obra, a plantação em si exige muito trabalho. Então, apesar de plantar algodão e cana-de-açúcar, o gado foi bem difundido naquela região. E ele foi um dos primeiros a se beneficiar, a aproveitar, a usufruir da mão de obra escrava africana. Isso deu para ele uma vantagem, porque a mão de obra africana era tida como de primeira, então isso já valorizava o seu produto. Já na capitania de São Vicente, de Martim Afonso de Souza, lembram? Aquele carinha que Portugal mandou para organizar as coisas? Pois é, a capitania dele deu certo. Ele focou bastante no cultivo da cana-de-açúcar e a sua atividade mais lucrativa foi o tráfico de índios escravizados. Lembra daquela figura do bandeirante e do capitão do mato que eu falei antes? Pois é, ele explorou muito essa figura, porque a partir deles, a partir dos indígenas que se relacionavam com colonos e com negros, aquele pessoal acabava tendo conhecimento da mata, graças à sua árvore genealógica, né? Graças à sua mãe ou pai indígena. A partir dali ele escravizava outros índios para o seu senhor vender. Contudo, vamos pontuar alguns fracassos e soluções nas capitanias hereditárias. Primeira parte do fracasso: apenas 3% das rendas da coroa eram da colônia, ou seja, de tudo que produzia, nada ficava, nada era investido na capitania praticamente. O lucro era mínimo, então era difícil de manter, por isso que só sobraram duas daquelas tantas. O poder era disperso, por mais que tu tivesse um donatário, era muito grande a extensão de terra, então ele deveria delegar vários juízes, delegados, capitão do mato, então, enfim, alguém que fosse responsável. Isso se perdia naquela imensidão e a autoridade do donatário acabava se perdendo. E fora que os índios não curtiam muito essa ideia de ser escravizado. Por mais que eles tentassem na violência, futuramente eles vão tentar na conversinha, na catolização. A Companhia de Jesus com os jesuítas vão aloprar as ideias dos índios até eles tentarem se converter. Mas antes disso era na bala mesmo. Uma das soluções foi implementar uma administração centralizada. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que fazer um governo geral. Vou extinguir as capitanias hereditárias, não vamos ter mais os donatários, e o governo vai ter centralização. O primeiro grande governador geral foi Tomé de Souza, em 1549. Bom, a partir dele, ele é o representante do rei na colônia. Ele é uma extensão da palavra real. Ele tem um poder superior aos donatários. As capitanias eram extintas gradualmente, não foi um decreto, acabou as capitanias, não. Elas foram deixando de existir, até por falência, até por desistência, até porque eu não consigo, não dou conta, toma de volta, já era.
O governo estava ali autorizado a defender o território, seja de indígenas, seja de invasão, seja de revoltas dos colonos, enfim, quem se revoltasse, bom, estava contra a coroa. Ele ainda podia explorar o sertão e continuar a distribuir sesmarias, que eram aqueles latifúndios que eu já falei para vocês. E ele também estava autorizado a tentar alianças com os índios, o que algumas vezes era fácil, outras vezes era complicado, e ele se dava bem ou não. Por quê? Se temos uma tribo de índio que é rival a outra, ele se aliava com ela para ferrar a outra. Só que quando a outra se ferrava, ele ferrava com ela. E todos os índios se ferravam no final da conta. Sacaram? Após algum tempo, ele conseguiu organizar uma estrutura administrativa a nível de Brasil, no contexto do governo geral. Na parte da agricultura, funcionários públicos. Para quem não sabe, os funcionários públicos vêm daquele conceito grego de escravo público, que é: tu não vai ficar trocando o funcionário daquele setor a cada governo, a cada governador, a cada mandatário, não. Ele é do Estado português centralizado ali. Então, se eu sou um funcionário, exemplo, no meu caso, sou um funcionário público de escola. A cada troca de prefeito, não vai trocar o secretário porque ele vai ter que reaprender o serviço, vai mudar a rotina. Aí, o interessante é a continuidade do serviço. Por isso que o funcionário público sempre teve estabilidade. Porque o que interessa é o serviço, não é o mandatário, não é o mandato do prefeito, do governador, do rei, do monarca, enfim. É o serviço continuar. Por isso que aquele servidor tinha estabilidade, porque ele poder manter o serviço e nunca ser interrompido. Foi feita uma estrutura militar, com soldados e tudo mais. A chegada dos padres jesuítas, o líder foi Manuel de Nóbrega. Os jesuítas, para quem não sabe, era uma ordem religiosa num estilo mais militarizado, né, com uma vasta hierarquia, e eles trabalhavam muito com a catequização de índios. É verdade. A primeira capital brasileira, a partir do governo geral, foi Salvador, Bahia. Beleza, zona urbana, centenas de casas construídas. A partir dali foi interessante que, como era um polo litorâneo, mercadorias circulavam ali, coisas, ideias, pessoas. Então, assim, muitos prédios públicos, uma igreja matriz no centro da cidade, é uma construção padrão. Para quem for ver, à medida que o Brasil for se estruturando, há sempre um conceito que a cidade tem que ter uma igreja central, focando na igreja católica, dentro, catolicizando toda a região. Sempre, pode você reparar, vocês vão numa cidadezinha mais antiga, do Nordeste, vai descendo na costa de São Paulo, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, geralmente tem uma igreja matriz, uma igreja quase no centro da cidade, que vira ponto de referência. Quer dizer, às vezes não. A zona rural, ela faz parte daquela região onde se produz. A produção é da criação de gado e principalmente da cana-de-açúcar. O café é bem futuramente. A cana-de-açúcar, o pau-brasil já foi explorado muito, continua sendo explorado, mas o foco agora é a cana-de-açúcar, que é uma produção que a coroa portuguesa desenvolveu nas ilhas da costa africana, no litoral africano, e trouxe para cá porque desenvolveu a sua produção e achou de fácil acesso e de grande disseminação. Depois temos alguns troca-trocas no comando do governo geral. O segundo governador geral é Duarte da Costa, de 1555, e o terceiro é o Mendes de Sá, em 1558. Esse aí não durou muito, pessoal. A relação entre portugueses e índios, assim, ela cada vez pior, né, pessoal? O índio era cada vez mais explorado, não sobravam mais índios rivais para se aliar ao índio para poder ferrar o outro para ferrar. Não, o índio se ferrava de vez. Aumentava a necessidade de escravos indígenas. Contudo, antes de escravos indígenas, precisavam de escravos. E temos um fato que em 1555 a França, pessoal, estabelece uma colônia na região do Rio de Janeiro chamada França Antártica. Isso fez o nosso segundo governador-geral, o Duarte da Costa, renunciar. A partir disso, pessoal, Mendes de Sá entrou na parada e a gente vai ter depois um contexto de como aconteceu esse enfrentamento com os franceses. Mendes de Sá criou leis, né, de proteção aos índios cristianizados, ou seja, quem se converter está protegido, mas ninguém nunca se preocupou com os índios, pessoal. Eles eram mão de obra. Dizimou diversas aldeias de índios hostis, estimulou e muito o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravos africanos, porque era uma mão de obra mais qualificada, e também ele deu um jeito de expulsar os francesaiadas tudo do Rio de Janeiro. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. E esse aí, pessoal, foi nosso segundo videozinho da história do Brasil, se a gente pode falar assim, que na verdade já teve os ameríndios, agora a gente chegou a falar no período pré-colonial, agora estamos na parte das capitanias hereditárias até o governo geral. No próximo a gente vai ver um outro contexto no Brasil, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, quem puder dar aquela força, e até a próxima.